Live Mundial FM. O Brasil é um país ímpar no mundo, na espiritualidade, ímpar, tá? Por mais que a África tenha toda a sua riqueza ancestral, o Brasil é a nova África espiritual do Brasil. Aqui o bicho pega, né? Tem conhecimento e vertente espiritual, ó, que não dá para contar quantas são. E isso é bom, isso é um caldeirão fervilhante de crenças e também de ajudas espirituais do bem contra o mal, né? Que são necessárias e equilibram o sistema, como eu já disse aqui, ó. Nem imaginava que ia começar o programa dessa forma, né? Eu faço uma pequena meditação ali na recepção antes de entrar aqui, e aí eu entro, toco a vinheta e a gente começa. E de vez em quando, né? Ou de vez em nunca, eu podia fazer isso até mais, mas o pessoal da audiência vai estranhar. De vez em quando a gente chama uma meditaçãozinha aqui de 10 segundos, 5 segundos de silêncio, né? Semana passada o rapaz da técnica não sabia, pôs uma música de elevador na hora. Na hora que 10 segundos nós fica no silêncio, ele não sabia, tá, Gia? É 10, 5, né? Pra mim não tirar a mundial do ar. Porque eu, por mim, faria 40 segundos de silêncio aqui, 1 minuto. Mas esse tempo é precioso pro programa. Esse tempo é precioso para conversar com vocês, né? Que eu tava falando, uma quantidade, 90%, sei lá, ou perto disso, da população, gente, não faz ideia do que é átomo, nunca parou para pensar nisso. Então, como que esse indivíduo vai sair da fé de fundo emocional para ele entender invisível e manifesto que tudo que está diante do olho dele é energia manifesta, é energia. Então está manifesta de uma outra energia onipresente que é a ausência de partículas. Isso é metafísica, tá? Então eu digo, não é com o brilho da palavra, não pra, como lá no filme Revolver, né? Não é para fazer brilhar o diamante maluco do ego, não. Mas eu tenho que avisar o que eu vim, aqui na rádio ou fora dela. Eu sou PhD em metafísica abstrata. Porque uma coisa é mecânica quântica, certo? Mecânica quântica é a turma empolgada a saber que tem átomo, que tem um fio do segredo, aí a gente cria a realidade. Outra é física quântica. Aí já são os físicos acadêmicos que estudam os fenômenos dentro do átomo. E outra, a mais ampla, global e geral de todas, né? Vamos dizer, onipresente, é metafísica. Aí a casa cai, né? Metafísica é o entendimento filosófico, racional, matemático e, né, religioso. Religioso é fraco, precisa ser uma palavra com calibre mais denso, né? Quando formem teologia, o mais alto ponto de vista teológico deve ser metafísico, senão ele foge aos princípios espirituais. Olha, o programa começou soltando fumaça, porque tá pegando fogo a informação, certo? Então uma coisa é saber o que é mecânica quântica, outra é física quântica, os físicos quânticos, e outra é a metafísica, aquela que enxerga isso de um ponto de vista elevado, é um ponto de vista acima do bem e do mal, isso é Deus. Ciência cristã fala da prática consciente da presença de Deus, prática essa que, no mínimo, no início dos estudos, nos ajuda a lidar com todos os nossos conflitos internos, sejam eles de ordem física, psicológica, religiosa, né? Crenças ou negócios, dinheiro, vida financeira, qualquer setor da vida é tratado na própria consciência do indivíduo que começa a entender revelações metafísicas, o invisível e o manifesto, o caminho do meio, né? A verdade que liberta. Porque o que eu me perguntei a vida inteira, se tem uma verdade que liberta, que verdade é essa e ela me liberta do quê? Como começa esse processo de libertação? Eu vou me libertar da visão material que eu tenho da vida, dos efeitos negativos e dos impactos que os problemas causam em minha vida, desde quando eu nasci, porque eu fui adquirindo consciência material da vida. Vida espiritual é outro lugar, aqui é vida material, e aqui a gente toma na cabeça, tem que se ferrar, cada um por si, Deus contra todos. Isso aí é olho por olho, dente por dente. Isso é o bem contra o mal. Que nem eu disse, o bem contra o mal é uma guerra espiritual que acontece em nossa consciência. Eu vou dar uma clareadinha para a audiência,
desse negócio da guerra do bem contra o mal. Se eu tenho uma falta, uma carência, ou qualquer tipo de probleminha na minha vida, aquilo é um mal, aquilo é incômodo, aquilo é uma situação desarmônica. Logo, eu preciso de um bem para sanar aquilo. Então, eu peço para alguém, para alguma entidade, ou para alguém externo, para algum Deus, alguma fé que a pessoa não sabe que isso está dentro dela. Como que Deus poderia criar o ser humano faltando em alguma parte, se ele criou ele imagem e semelhança de si mesmo? Imagem e semelhança de si mesmo não é que o homem é imagem e semelhança, corpo, tronco, braço, cabeça e perna, não. É o invisível. O invisível é a imagem e semelhança de si mesmo, porque esse espírito invisível onipresente permeia nossa forma e manifesta nosso corpo. Então, quando o indivíduo chega no caminho do meio, que isso é vida mística, não é esoterismo, é misticismo. Existem essas duas vertentes naturais do desenvolvimento da psique do planeta Terra, porque toda religiosidade vem da psique, né? É arquétipico. É natural que o ser humano, desde o homem das cavernas, pense em Deus ou em um ser maior. E depois do homem da caverna, essas crenças foram sendo aprimoradas. Então teve religiões e tal, e tudo isso é uma válvula de escape que ajuda a equilibrar o sistema. Eu sei muito bem disso, Umbanda, Candomblé, eu conheço o assunto. Espiritismo kardecista, e sei que cada parte tem, cada peça dessa é uma parte importante nessa engrenagem perfeita do sistema de desenvolvimento da consciência humana. Só que chega num determinado patamar, que aqueles que têm dúvidas sobre Deus, sede sobre Deus, ou por causa de seus problemas na sua vida, questionam a sua própria fé, ou que começam a questionar esse Deus, né? Ele começa a ter um problema de conflito religioso. Tem gente que abandona esse pensamento, se torna materialista, tem gente que é religioso de qualquer religião e busca outros tipos de ajuda. Eles ficam perdidos, porque eles querem uma solução para a vida humana. E eu vou falar uma coisa aqui que é uma cacetada. Não existe solução espiritual para a vida humana. Pelo menos não vinda de Deus. Não vinda do caminho do meio, né? Da consciência mística. Presença onipresente de Deus. Isso é mística, metafísica. A questão é consciência. Por que não existe solução? Você vai falar, Sandro, que porcaria. Então fecha a conta, passa a régua e some com esse programa da Rádio Mundial, né? É o que eu pensaria se eu ouvisse isso aqui. Mas espere eu molhar o bico. Eu vou contar por quê. Porque isso aqui é uma aula, né? De vez em quando rola uma aula boa aqui, dentro do estúdio. Não existe solução espiritual para a vida humana, porque a própria vida humana é vida espiritual e o ser humano não sabia disso. Ele, considerando essa vida material e a outra vida, vida espiritual, né? Ele busca ajudas espirituais diversas e tem essas ajudinhas. Elas ajudam em alguma medida, porque a gente do lado de lá que trabalha do bem contra o mal, tentando equilibrar esse sistema, dando uma limpadinha nas energias que a gente cria e etc e tal, né? E a gente tentando entender a Bíblia, entender a religião, entender todo esse contexto ecumênico, vamos dizer assim, né? Porque ecumenismo é a palavra mais importante entre as religiões todas do mundo, entre todos os segmentos esotéricos e místicos. Porque ecumenismo é uma graxa que deve engraxar as engrenagens desses setores, para que em algum momento, cada uma vai continuar no seu quadrado, gente. Mas essa questão de mecânica quântica, uma energia onipresente que permeia as formas, e que as formas têm uma reação eletromagnética ao emocional humano, é uma verdade inegável. Isso é revelação metafísica. Negar isso é, no mínimo, um traço forte de neurose. Olha só. E porque o que é o transtorno psicológico? Porque o transtorno psicológico causa emoção transtornada, que vai causar uma reação em cadeia na realidade atômica ao nosso redor, e o ser humano vive uma vida de dualidade, do bem contra o mal, falta e carência, alegria e tristeza. Ele não conhece uma felicidade verdadeira em Deus, ou não se aproxima, porque conhecer isso na totalidade vai anos e anos e anos de estudo. E mesmo assim ele descobre que não é a totalidade, que é infinito. Mas a partir dali ele está em comunhão. Nada derruba ele. É uma rocha, é um farol no mar, né? Mas nesse caminho, mesmo no início do estudo, muda tudo na vida do indivíduo. Que não falei, ouvir esse programa aqui não leva a nada. Precisa ter contato com os áudios do canal do Joel, no canal da Rosilda Rocha, O Caminho Infinito em Português, que é uma boa fonte, né, de várias aulas do Joel traduzidas por ela, né? Procurar os livros do Joel PDF gratuito no Google, ou procurar lá no site da Psicanálise da Alma, pôr a mãozinha no Caminho Infinito e cair de costa, que nem eu caí quando eu li aquele livro, que começou a colocar o pingo nos is na questão Deus. Eu vou me economizar aqui
nessa introdução, porque eu quero continuar lendo um trechinho do livro As Palavras do Mestre. Esqueci de ligar o microfone, já foi quantos minutos? Já foi... Quantos minutos já foi, Jean? Já foi 10. Né? Porque tem que cronometrar aqui para ficar legal, para saber o que está acontecendo aqui. Então, metafísica, gente, que é o apontamento. Apontamento o quê? Estou mostrando aqui, ó. Acompanhem comigo. Eu sou professor nesse assunto. Metafísica é o apontamento de que existe um invisível e o manifesto. Esse invisível permeia as formas, ele é a harmonia. Como a vós foi dado todo poder, o ser humano tem um poder criador. Depende de como ele conduz a conduta de sua vida, com crenças no bem e no mal, ou mesmo se ele acha que ele é muito bem, tem fé, não tem problema. Ele tem vários aspectos e traços de crítica e julgamento. Há contextos sociais, há grupos religiosos, grupos políticos, é uma guerra. Tá? E dentro dele mesmo ele faz julgamento de situações. Ah, amanhã eu tenho conta, não consigo pagar, isso é um julgamento. Eu tenho dívidas que eu não sei pagar, isso é um julgamento. Ah, fulano é assim, é assado, isso é um julgamento. A mente não vai ficar zerada de julgamentos, mas desenvolver o superego, né? Ou começar a renascer pelo espírito, dá na mesma, é começar a entender o que é oração e vigília para poder observar os próprios pensamentos e dar um passo atrás deles. E começar a observar a realidade que se desdobra diante de nossa frente. Sem entender o mínimo de metafísica, esse assunto é um pouco desencaixado. Né? Ele coloca a pessoa, vira uma vírgula do que esse cara está falando. Nunca ouvi esse assunto na minha vida. Esse assunto, gente, podia ser muito bem explicado em qualquer seminário de física quântica, né, de espiritualidade, em qualquer seminário acadêmico de psicologia e psicanálise, porque eu ia puxar a sardinha para o lado da individuação, ir em direção ao self, explicar esse assunto. Né? Então eu sou sim, pastor e cientista. Né? Há muito tempo. Tem que estudar muito para ser cientista? Tem. E olha, eu ralei bastante para entender o que não é muito nada, mas é o suficiente para ter me colocado aqui. Eu entendo o suficiente para ser um professor geral desse assunto. Não tem clínico geral? Sou um professor geral desse assunto. Então, começar a entender que tem invisível e manifesto, que o Espírito de Deus é onipresente, para onde fugirei do teu Espírito? E começar a observar aquilo que aconteceu na sua vida no passado. E o que acontece hoje, transforma a vida do indivíduo. Ele vai ver que ele não pode mais negar a Deus em nenhuma forma, em nenhuma presença, em nenhuma circunstância, em nenhuma pessoa. Ele começa a entender um negocinho que chama levantando o Filho de Deus do túmulo, né? Ou levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Gente, tudo isso são revelações metafísicas, tem uma verdade metafísica por trás disso que vai além do ponto de vista científico, porque metafísica é invisível e manifesto, ok? Então o assunto que é tratado nas obras de Joel Goldsmith é de uma riqueza sem precedentes. Eu tenho assunto para falar aqui 50 anos, se eu ficasse aqui 50 anos. Podia botar para rolar no ar aqui, né? Se isso fosse possível, se a gente tivesse bala para isso, quem sabe uma hora isso acontece. A aula de áudio do Joel, da Rosilda, no ar aqui, um programa inteiro. Pagar mais um horário para isso. Uma ideia. Olha que ideia legal. Será que isso é possível? Aí as pessoas de vez em quando vão se falar, o que está aparecendo agora? Não, aqueles áudios do Joel do Goldsmith que tem no canal do Caminho Infinito Português, passa de vez em quando na rádio. É só uma ideia que me surgiu, não estou prometendo nada, tá? Né? Eu de mim mesmo nada posso. Nem estar aqui nesse programa, eu não poderia por mim mesmo. Isso muda o ponto de vista. Eu vou ler o livro, talvez na segunda parte, né? Nós estamos aí. Deixa o programa rodar e eu ir falando à vontade. Muda, né? Se a gente for pegar o amor humano, hein? Que a gente tenha por qualquer pessoa, por filho, por pai, por irmão. Tem gente que tem uma experiência mais de amor com os filhos, ou com um determinado filho. Às vezes ele tem uma experiência boa de amor com filho, com familiares, mas ele tem uma experiência especial com um amigo da juventude. Eu estou falando de pessoas que são especiais. Certo? Agora, se Deus criou todo mundo igual, por que eu tenho que ter um olhar especial sobre alguém e um olhar matador sobre outras pessoas? Gente, se existe ação e reação, como o karma diz que é, e é mesmo, eletromagnetismo, ação e reação, que efeito isso tem?
quando a gente está na crença no bem e no mal, tem um efeito desastroso. Quando a gente não entende nada de espírito onipresente, para poder descansar nessas verdades e saber que o seu pensamento não tem poder quando ele vem à mente sobre crítica e julgamento sobre alguém, e você poder isentar aquilo de crítica e julgamento, te permite ter uma compreensão daquela pessoa que pode virar um sentimento de amor. De amor. Né? Então, se a gente pega as pessoas que a gente gosta, né? Vamos falar de amor um pouco. As pessoas que a gente gosta, né? Seja o filho, um amigo, ou quem quer que seja. Como que eu posso ter um sentimento tão nobre, tão sutil por alguém e ter menos sentimento que aquilo por mim, ou se sente mais ou menos amor próprio, ter sentimentos de animosidade em relação a outras pessoas? Você sabe por que acontece isso? Por que existe isso? Porque a gente tem total desconhecimento de um ser que é um ser só. Esse um ser único e onipresente, Deus é um ser, tá? Um ser real. É uma energia real, onipresente, sem partícula, campo unificado ou vácuo quântico, tá? Permeia todas as formas, comunicação não local, são termos técnicos da física quântica, né? Vibe Mundial 95.